Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, tudo bem? Eu queria que você... Bom, faz tempo que a gente não fala, né, Rodrigo Aidar? Essa tal de Copa aí, bicho? Essa tal Pois de é, Copa Weneg, aí, você sabe que poxa. eu gostaria de dizer uma coisa, já que você falou em Copa Futebol. Se eu engasgar ou perder aqui a linha, a culpa é do Denilson. Porque essa notícia que ele deu antes, que o Você Endrick viu? podia ser de São Paulo, acabou comigo. Essa foi demais, né? Essa é a verdadeira notícia, disso que você queria falar hoje, né? Fala a verdade. Pensa Brasil, caramba, pensa São Paulo Futebol Clube, é isso que você queria falar. Pelo amor de Deus. Quando o Fábio tá na sala, eu não me meto a falar de futebol, né? Mas Mas, quando ele não tá, eu posso até falar, viu, Weneg? não, pelas costas é assim mesmo que a gente deve se expressar. Agora vem cá, explica pra gente essa história do orçamento secreto, né? O que está acontecendo, o que tem de novidade, o que as pessoas têm que entender disso, porque é um negócio que a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai normalizando, e chega uma hora que ninguém mais entende nada. Qual é a natureza dessa discussão, em que pé isso está e como é que isso interfere na vida das pessoas e na gestão pública? Perfeito, Eneg. Salve, salve, Débora querida. Faz Oi, tempo que a gente Aida. sabe. Um beijo grande. Outro. Eneg, o Supremo está julgando o tal do orçamento secreto, né? E ele já definiu uma coisa, que o orçamento secreto tem que deixar de ser secreto. A gente está noticiando que está 5-4 a votação, e realmente até agora foram 9 votos. Agora, uma coisa tem em comum esses 9 votos. Do jeito que está, o orçamento não pode ficar. Por quê? Porque ele não tem transparência, ele não tem pessoalidade, ele não tem possibilidade de controle. O que os 9 votos têm em comum, apesar dessa divisão que eu vou explicar em seguida? Que é preciso haver, nas emendas do relator do orçamento, a identificação dos parlamentares que as requereram, das despesas, do valor e da destinação. Isso quase todos os votos têm, e esse é o ponto comum. Então, por que a gente está noticiando que está 5-4? Porque até agora é o seguinte, 5 ministros, Rosa Weber, que é a relatora, o ministro Fachin, Carmen Lúcia Barroso e Fux, votaram que essa execução do orçamento do governo federal por meio de emendas do relator é inconstitucional e ponto. O que é a emenda de relator? Tem 4 tipos de emenda, Eneg. As 3 originais é a emenda, aquela que o deputado pede, né, explicar para o ouvinte, que é o seguinte, o deputado vai lá e vai no orçamento do governo federal e diz, eu preciso de X dinheiro para construir uma creche em determinado local, porque eu fiz campanha lá, os meus votos, a minha base eleitoral é lá, e eu descobri que lá está faltando uma creche, é uma das minhas promessas, e dentro da execução do orçamento, cabe uma creche lá para atender a população. Então aí você tem identificado quem pediu, para que é o dinheiro, para onde ele vai, e você tem a possibilidade de fiscalizar para que não haja corrupção efetivamente. O que acontece com a emenda do relator? O relator geral do orçamento, ele libera esse dinheiro a pedido do deputado e fica lá na rubrica de relator geral. Você não sabe que deputado pediu, você não sabe para onde foi exatamente, como ele foi aplicado. Então, assim, o problema dessa questão das emendas do relator é esse, a falta de transparência. Mesmo assim, mesmo com transparência, tem 5 ministros que acham que esse tipo de emenda não deve existir. Agora, os outros 4, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, admitem o uso de emendas de relator, mas exatamente identificado como são identificadas essas emendas individuais. Ou seja, que deputado pediu para construir o que, onde e como essa obra está sendo executada. Essa é a diferença entre os 5-4. Os 5 até agora sequer admitem emenda de relator e esses outros 4 admitem, mas desde que eles sigam esses critérios. E o projeto que está sendo votado hoje, né, enquanto a gente discute aqui, está havendo essa discussão no Congresso Nacional, sobre a nova forma de execução dessas emendas do relator, atende um pouco dessa sinalização desses 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. E, Oneg, Débora, tudo leva a crer que vai haver uma virada, que esses 5-4 contra as emendas do relator vão virar um 6-5 a favor das emendas do relator, desde que com transparência. Por quê? Faltam os votos do ministro Ricardo Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes,
que vão votar na segunda-feira, na última sessão do ano do Supremo Tribunal Federal. E, de certa forma, nas discussões, nos debates, eles já deram a entender que podem seguir essa linha dos outros 4, de admitir emendas do relator, ou seja, deixar com que a cúpula do Congresso Nacional tenha um poder maior de manejo do orçamento, mas desde que com transparência. Essa é a discussão principal hoje. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na semana... Semana que vem você trabalha, Rodrigo Aidar? Semana que vem eu trabalho ainda. Semana que vem eu trabalho. Na semana que vem. Sexta do ano novo eu vou folgar. E Aidar, então eu já vou te desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, porque sexta que vem quem não estará por aqui serei eu. Então fica o meu beijo pro Aidar, que foi o nosso parceiraço durante mais um ano. Um beijo e boas festas já pra você, Aidar. Beijo gigante, Débora querida. E eu vou fazer o mesmo, Aidar, porque semana que vem é minha folga. Quer dizer, ele só tá folga. te perguntando, só o Aidar vai trabalhar aqui, viu? Aidar, Aidar, você vai ficar mas por favor, compareça ao local de trabalho e traga o que você sempre tem trazido ao longo desse tempo todo, iluminação, para a gente poder pensar o Brasil, que é muito importante. Antes de você se tornar colunista, se alguém falasse assim, vamos ter um colunista que trata de assuntos jurídicos, alguém poderia dizer assim, puxa vida, tanta coisa mais importante para a gente discutir, né? Assunto jurídico, parece uma coisa meio específica. E conforme a gente vai ouvindo as coisas que você fala durante as nossas conversas, a gente vai vendo que está em toda parte, né? Isso está em toda parte. Interfere na vida das pessoas, interfere no funcionamento do Estado brasileiro, não no Estado naquele sentido exótico, não, no dia a dia. Você acabou de falar uma coisa concreta, é o direcionamento do recurso que vai para a cidade do ouvinte. Isso porque você está falando de orçamento secreto, mas nós já falamos de modos, de atitudes, de comportamentos, né? De decisões, de compreensões. Então, a coluna do Aidar é uma coluna que mistura uma série de conhecimentos e não é uma coluna de assuntos jurídicos, né? Assim descrita, que alguém poderia até gongar, falar, não, vamos pensar em outra coisa. Parabéns, Aidar, obrigado pela companhia, você que trabalha em outros horários e ilumina aqui os ouvintes da Band News FM. Fica com o nosso abraço, meio da Débora, a Débora já deu. Feliz Natal, feliz Ano Novo e a gente se vê na primeira semana de janeiro. É isso aí, Aidar. Valeu demais, Oeneg, valeu pelas palavras, o carinho, ótimo Natal e Ano Novo para vocês. E, Oeneg, todo esse crédito que você deu é sua, culpa sua, porque foi você que, quando veio para a rádio, teve a ideia de trazer essa coluna jurídica e fez esse convite tão generoso para mim, viu? Que o ouvinte saiba que a ideia original é do Oeneg. Opa, o ouvinte agradece você ter vindo, isso sim, você ter aceito o convite, né? E que é muito bom. Valeu, Aidar, obrigado, com muito orgulho. Querido, valeu, um abração. Beijos.